têm que ser encontradas medidas de exceção. E as medidas de exceção têm a ver com o apoio aos desempregados, que estão numa situação dramática, que não têm saída. Aqueles já estão a acabar com o Fundo de Desemprego. Vem aqui à Comissão de Orçamento dizer ao país que se enganou. E humildemente adota uma posição quase de corda ao pescoço, dizendo: não sabia, enganei-me. O que o motivava é que no dia 27 de setembro... Desconfio que é natural que o PS, nesta mesma reunião, se calhar até o próprio Governo, venha colocar aquele argumento que para nós é inaceitável de ou queremos as autoestradas e então é a qualquer preço, ou então não há nada para ninguém. É preciso separar as coisas, não é? E, portanto, neste momento há uma espécie de ping-pong entre o PS e o PSD, em que o PS procura atirar para cima da doutora Manuela Ferreira Leite, acusações relativas às escutas, enfim, como forma de livrar, entre aspas, o Ministro Vieira da Silva daquilo que disse, e, portanto, eu acho que convém afastar algum ruído que está a fazer sobre esta matéria. Tudo isto começou, afinal de contas, com uma entrevista do Ministro Vieira da Silva à Antena 1. E nessa entrevista, comentando notícias que tinham saído no jornal que davam conta de conversas telefónicas entre um cidadão que estava sob escuta no âmbito de um processo e o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, o jornal dava conta de conversas dessas escutas telefónicas e o Ministro Vieira da Silva considerou que isso era espionagem política. Ou seja, que aquelas escutas, alegadamente aquelas escutas, eu não conheço as escutas, não. O Ministro disse que se referia à violação do segredo de justiça. Disse agora. Ou seja, o Ministro, na primeira comissão, confrontado com as suas afirmações feitas uns dias antes, veio reinterpretá-las, dizendo que se estava a referir a uma alegada violação do segredo de justiça. Mas na altura, obviamente, que ninguém entendeu assim. E tanto ninguém entendeu assim, que quem reagiu desde logo, porque quem não se sente não é filho de boa gente, foram os magistrados, foram os sindicatos magistrados, sindicatos dos juízes, que consideraram, como toda a gente considerou, que a acusação de espionagem política só podia ser feita relativamente a quem determinou aquelas escutas, que é o Ministério Público e o juiz de instrução criminal da comarca em causa. E essas escutas foram validamente determinadas, porque quando há um cidadão suspeito que está sob escuta, a escuta é validamente determinada, a escuta é válida, e depois, se esse cidadão telefona para o Primeiro-Ministro, as autoridades judiciárias não têm culpa disso, nem ninguém. E, portanto, as escutas eram perfeitamente válidas. Ora bem, o Ministro, nessa entrevista, não se queixou de qualquer eventual violação do segredo de justiça. O que ele disse é que aquilo não era investigação criminal, aquilo era espionagem política. E não é por acaso que o Ministro da Justiça se demarcou imediatamente, o Secretário de Estado da Justiça disse que isso era vergonha política, que, enfim, muitas figuras do Partido Socialista se demarcaram de imediato dessas declarações. O que eu acho que é grave agora é que o Ministro queira reinterpretar as suas afirmações, mas não as retire. E que venha dizer até que não foi nenhuma gafe, disse isto intencionalmente. Bom, isso torna as coisas mais graves. Porquê? Porque aí entra, de facto, uma questão essencial aqui, que é a pressão e a tentativa de intimidar as autoridades judiciárias. Porque essa é que é a questão. Quando um membro do Governo se refere assim a um processo criminal em curso, é evidente que, e ainda por cima disto não retira nada do que disse, é evidente que se trata aqui de procurar intimidar as autoridades judiciárias que evidentemente fazem o seu trabalho, e é isso assim que deve ser. Existe separação de poderes, existe Estado de Direito Democrático e, portanto, há a justiça o que é da justiça. E que venha agora uma acusação destas dirigida às autoridades judiciárias da parte de um membro do Governo com das responsabilidades e que, vários dias depois, continue a dizer que não foi nenhuma gafe e a reafirmar aquilo que disse, embora procure, ainda hoje, no debate que houve, neste debate quinzenal, o Primeiro-Ministro, confrontado com essa questão, recusou não retirou expressão nenhuma, ou seja, não quis autorizar o Ministro. Não repetiu, porque é evidente, toda a gente com bom senso sabe que essa acusação não tem mínimo fundamento. O que ele não devia fazer é o que fez no debate de urgência perante o Parlamento, que é uma fuga para a frente, de facto, sem qualquer sentido. Porque, vamos lá ver, relativamente a esta questão, independentemente da validade ou não das escutas no âmbito do processo, aquilo que é para a opinião pública, bem ou mal,
é de que, afinal, o Primeiro-Ministro sabia mais do que aquilo que disse relativamente ao negócio que envolvia a TVI. E, portanto, todo o país, perante isto, perante esta revelação, independentemente da forma como ela surge, ela objetivamente surge, e as pessoas, em geral, quer os cidadãos que intervêm na vida política, quer os cidadãos em geral, tinham uma de duas atitudes. Ou fingir que não é nada, ou não ignorar, não é, que essa revelação foi feita. Eu acho que no lugar do Primeiro-Ministro o que ele devia ter feito era clarificar de uma vez por todas o que é que sabia ou não sabia acerca disso, não é? Porque perante uma notícia que vem demonstrar, ou que procura demonstrar que afinal o Primeiro-Ministro sabia mais do que aquilo que disse ao Parlamento que sabia, o Primeiro-Ministro só tem uma atitude a tomar, que é clarificar de uma vez por todas as coisas. E era isso ele não fez. E o Primeiro-Ministro o que fez foi, procurar fazer uma fuga para a frente, vitimizar-se, não é? Que é alguém que o Primeiro-Ministro está a especializar, e deixando que as coisas permaneçam nesta absoluta indefinição e sem que as pessoas tenham direito a saber exatamente do próprio Primeiro-Ministro o que é que ele afinal sabia, o que é que ele fez ou não fez. E eu creio que obviamente o Primeiro-Ministro tem estado particularmente mal, obviamente, relativamente a esta questão. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, vamos ver qual é o âmbito dessa requisição e qual vai ser o seu objetivo e o que é que resultará dessa comissão. Ou seja, eu diria que haver uma comissão só por si não é bom nem mau. A prova do trabalho dessa comissão é o resultado final, porque nós na legislatura anterior, embora não tenhamos tido uma comissão específica, tivemos um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Direitos, Igualdades e Garantias que analisou 14 iniciativas, depois houve projetos de lei, projetos de resolução, várias iniciativas sobre corrupção. E o resultado foi negríssimo. Portanto, o resultado é que 2 anos depois estamos a discutir a mesma coisa como se estivéssemos no mesmo sítio. Não é? Bom, esta matéria da corrupção, eu agora, para preparar estes debates, estive a rever debates anteriores. Nós já, em 1992, tínhamos tido aqui um debate de urgência sobre a corrupção, devido a um alerta que tinha sido feito na altura pelo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, pela insuficiência de meios do Ministério Público para combater os crimes de corrupção e a grande impunidade que havia. Ciclicamente temos tido debates sobre esta matéria. É importante que haja esta consciência de que também do ponto de vista legal há aperfeiçoamentos que é preciso fazer. É preciso dar passos que facilitem o combate à corrupção por parte das autoridades judiciárias. E era muito bom que nesta legislatura não se desperdiçasse essa oportunidade e de facto fossem dados alguns passos positivos. Se, mais uma vez nesta legislatura, não se avançar com a criminalização do enriquecimento ilícito, do nosso ponto de vista seria um mau sinal. Não devemos subestimar a importância que a criminalização do enriquecimento ilícito poderia ter.